E lá vamos nós mais uma vez para mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com esse humilde jornalista Ed Moreno que traz as informações para você aí, né? Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, claro, porque o Coringão foi ontem campeão paulista depois de 6 anos, né? O Corinthians volta a conquistar o título do Campeonato Paulista. Mas vamos falar no final, né? Sexta-feira aí com gosto de título, né, do Corinthians do Campeonato Paulista. E antes nós vamos falar da situação que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, né? A questão jurídica que está bem atrapalhada, né? E um grupo de juristas brasileiros, né, conservadores, estão se levantando aí, organizando um grande manifesto em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL de Brasília hoje, né? Após ele ter se tornado réu no inquérito do golpe da última quarta-feira, dia 26 de março, esse grupo, né, formado aí por essa iniciativa, né, que é capitaneada pelo movimento Advogados de Direita, deve ganhar visibilidade em um almoço marcado com o próprio Bolsonaro no dia 10 de abril, em Brasília. A expectativa é que o manifesto seja divulgado oficialmente nesse encontro, né? O conteúdo do documento, né, ainda em fase de elaboração, ele denuncia, né, o que os organizadores qualificam como um crescente estado de exceção no país, bem como práticas de censura e perseguição política, né, acusações direcionadas em especial ao judiciário brasileiro. O movimento Advogados de Direita surgiu como uma reação ao grupo Prerrogativas, formado por juristas de perfil progressista, e critica a Operação Lava Jato, que mantém proximidade com o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, esse grupo, né, Advogados de Direita, eles vão se reunir aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 10 de abril, e aí deve nascer aí algum manifesto. Eles estão se organizando, né, para um grande manifesto em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E informação quente que chegou hoje, agora há pouco, né, e está todo mundo divulgando já, eu diria para você que é um passo atrás aí, né, do STF em relação ao caso da Débora Rodrigues dos Santos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje pela transferência da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos para o regime de prisão domiciliar. A Débora está presa desde março de 2023 por sua participação nos atos de 8 de janeiro e por ter pichado a estátua à Justiça, situada em frente à sede da Corte, em frente à sede do STF ali, né? E para mim é um recuo, né? É uma reviravolta nesse caso aí. A repercussão foi tanta, né? Que o STF está dando um passo para trás aí, né? Eu sempre falo, né? A força popular, a revolta popular é o único remédio, é a única coisa que esse povo tem medo. Não importa se políticos ou juristas, né? Eles têm medo. A medida foi tomada após parecer da Procuradoria-Geral da República, né? Quem primeiro recuou foi a PGR, que se posicionou contra a concessão de liberdade provisória, mas favorável à prisão domiciliar, citando o encerramento das investigações da Polícia Federal, a ausência de previsão para o julgamento ser retomado e principalmente aspectos relacionados à maternidade e ao bem-estar do menor sob responsabilidade da acusada. Débora foi denunciada por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada, com um batom, né? Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado pela sua condenação, uma pena de 14 anos de prisão, além de uma multa de cerca de 50 mil e responsabilidade solidária no pagamento de 30 milhões em indenizações por danos morais coletivos junto a outros envolvidos nos atos. O julgamento do caso, contudo, está suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que diverge da dosimetria da pena proposta por Moraes e Dino. A análise vai ser retomada com os votos dos ministros Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Até lá, Débora vai permanecer em prisão domiciliar aguardando a conclusão do julgamento. A frase "perdeu Mané", utilizada no ato, remete a uma declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em novembro de 2022, que foi gravado em Nova York, respondendo a um manifestante, na época
com essa expressão, né? E é um passo para trás, mas só que não adianta nada. A revolta, o que eu digo, o manifesto popular ele tem que ser agora constante. Ele tem que ser agora uma constante, né? Porque é só assim para se conseguir alguma coisa. E não pode esquecer, né? A Débora ela ainda vai ser julgada, mas ela está em prisão domiciliar. Depois de tanta repercussão aí contra o STF, eles recuaram, a PGR e o STF recuaram. Mas a população tem que manter a indignação, tem que manter-se ativa nos manifestos contra essa arbitrariedade, porque não é só a Débora, né? No caso da Débora, ela ainda vai a julgamento, né? Mas passa uma prisão domiciliar. Tem muita gente inocente presa ainda. Tem muita gente presa, né? Tem muita gente com tornozeleira eletrônica, o que não deixa de ser uma prisão para quem não cometeu absolutamente nenhum crime, né? Então é preciso que a população continue nesse ativismo contra essas aberrações jurídicas que estão acontecendo no Brasil, né? Foi um recuo? Foi, né? E é preciso continuar pressionando, né? Redes sociais, se tiver manifesto, participar dos manifestos, porque é muito importante o povo se levantar nesse momento dessa ditadura do judiciário. É muito importante que a população esteja indignada com esses acontecimentos, né? E é muito importante a participação ativa da população. E depois desse recuo aí, né, da PGR e do ministro Alexandre de Moraes concedendo a prisão domiciliar para a cabeleireira Débora dos Santos, muita coisa pode mudar, muita coisa ainda pode vir a acontecer, né? Eles estão pressionando o legislativo, mas o legislativo começa devagarinho responder, né? Por que eu falo que há um movimento de resposta aí por parte do legislativo? Embora Hugo Mota, que de repente mudou, né, de posicionamento em relação à anistia e ao Alcolumbre também, né, sobre impeachment, as pressões estão cada vez mais fortes e a gente vê aí alguns deputados, alguns parlamentares, alguns senadores estão brigando aí na linha de frente e estão conseguindo vitórias importantes. O deputado Marcel Van Hatten encurralou, por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Abre aspas para Marcel Van Hatten: voltei a cobrar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o impeachment de ministros do STF e a clemência para os perseguidos políticos de 8 de janeiro. É muita crueldade com o tratamento que Lula, o PT e os criminosos do Supremo têm dispensado aos presos políticos, aos exilados. Hoje estive com a mãe de um perseguido político que ficou preso por 7 meses na Papuda, de forma totalmente injusta e que agora está exilado. É sofrimento demais. Enquanto mães e esposas choram todos os dias pelos seus familiares, o Congresso Nacional se cala, segue de joelhos perante o Supremo e comprova que só se importa com dinheiro, com as emendas, ao votar um orçamento sem transparência, fora de qualquer lastro com a realidade. De minha parte, seguirei cobrando ao Alcolumbre pela clemência aos perseguidos políticos de 8 de janeiro. Chega de usar essas pessoas como instrumento político, né? Disse Marcel Van Hatten, dando uma emparedada no Alcolumbre aí, né? O Alcolumbre ele disse que não vai votar, não vai colocar em pauta impeachment de ministros, mas vale lembrar que ele é presidente, mas havendo aí um movimento político grande e um movimento popular maior ainda, ele vai acabar sendo obrigado, né? Então é preciso se movimentar. Se não houver movimentação popular, não tem jeito. Vou olhar as palavras aqui porque a garganta anda um pouco, né, irritada. E depois de ontem ainda, do título do Corinthians, né, no grito de gol, que não foi gol, né? Na verdade, quem fez o gol foi o Hugo, né, que defendeu um pênalti. Mas voltando aí a falar do projeto de lei da anistia aos envolvidos nos eventos do 8 de janeiro de 2023, esse projeto de lei começa a ganhar contornos favoráveis na Câmara dos Deputados, né? O presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, agendou para a próxima terça-feira, dia 1º de abril, que não seja mentira, né, que seja fato, uma reunião com os líderes partidários para discutir os rumos da proposta. De acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, o encontro foi confirmado antes da viagem de Mota ao Japão,
e deve ser determinante para a definição do trâmite da matéria. Na terça-feira pela manhã, haverá uma reunião que abrange os demais líderes partidários que apoiam o projeto, segundo a afirmação do parlamentar. Dessa discussão, devemos ter a decisão de como a anistia vai tramitar na casa, né? O objetivo do PL é garantir que a proposta tramite em regime de urgência, o que deve ser discutido e possivelmente definido ainda durante a reunião de terça-feira. O deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que lidera a oposição na Câmara, já havia anunciado a intenção de protocolar a solicitação de urgência na próxima semana. Caso o presidente da Câmara opte por remeter o projeto a uma comissão especial antes de levá-lo ao plenário, Sóstenes adiantou que o partido adotará uma postura de obstrução ampla e vai conseguir, né? E vai fazer isso, né? Se não pautar, abre aspas aí para o Sóstenes Cavalcante, se não pautar, vamos fazer uma obstrução geral em tudo, comissões e plenário. Queremos que o PL da anistia seja pautado com urgência em 8 de abril. E a ameaça não foi, e aliás o recado, né, não foi ameaça, o recado foi dado, né? Atualmente a proposta já conta com adesão de mais de 310 deputados, número bem superior aos 257 votos necessários para sua aprovação na Câmara dos Deputados. Caso esse PL avance, né, o texto seguirá para a análise do Senado Federal. Deve avançar, né? O que está acontecendo, né? O Legislativo está vendo, está sendo sufocado pelo Supremo, né? E mesmo não querendo, mesmo sendo pessoal da base governista, eles são políticos. Os políticos sufocados pelo judiciário não vão poder trabalhar tranquilo, né? E político não quer perder mandato, e eles estão começando a abrir os olhos em relação a isso. Eles começam a se incomodar com o poder excessivo aí do STF, ou que o STF acha que tem, né? E o Legislativo, por meio da pressão da oposição a esse desgoverno, começa a ganhar adeptos, porque eles estão vendo que eles estão começando a ser sufocados. Estão começando não, né? Estão sendo sufocados. Só que o pessoal que era da base governista, ou do Centrão, ou que estava em cima do muro, né, vamos dizer assim, eles começaram a perceber que a coisa está ficando feia para o lado deles, né? E por isso precisam se mexer, né? Precisam se mexer. Então surgiu a data aí para avaliar a anistia aos presos do 8 de janeiro. Tem mais um perseguido político que está indo para os Estados Unidos, né? A advogada e ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, decidiu deixar o Brasil e fixar residência nos Estados Unidos. A mudança segue os passos do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né, que recentemente também se afastou de suas funções legislativas para permanecer por um período no exterior. Cristiane revelou sua decisão em um vídeo divulgado nas redes sociais na última quinta-feira, ontem, né, quando ela expressa a sua frustração com o ambiente político e jurídico no país, né? Ela disse que o povo deve estar se perguntando, né, o que a Cristiane Brasil está fazendo nos Estados Unidos. É óbvio, não é? Ela pergunta e questiona, né? Ela diz ter se cansado de ser maltratada pela imprensa brasileira, cansou de ser vítima da justiça do Brasil por coisas que não fez, né? A ex-parlamentar informou ainda, né, que está em processo de solicitação do visto EB1, categoria que permite residência permanente nos Estados Unidos com base em qualificações profissionais consideradas extraordinárias, né? E vamos falar em uma notícia aí que não vai agradar muita gente, né? É aquela história quando o pessoal fala, quando você informa algum tipo de aumento, né? O pessoal já grita logo, faz o L, né? Então pode gritar, faz o L, que a partir da próxima terça-feira, dia 1º de abril, os preços dos medicamentos nas farmácias vão ter um reajuste, né? Vão ser reajustados em até 5,06%, conforme determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMED. Maurício Filizola, diretor do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará, explica que a correção não é uma decisão das farmácias, mas um acordo entre o governo federal
e a indústria farmacêutica. Ele afirma que as empresas apenas repassam um aumento determinado e que o impacto será menor que os aumentos registrados em anos anteriores, né? Vai ter aumento. Essa é a informação real, né? Os consumidores ainda podem encontrar preços antigos por cerca de 10 dias depois da oficialização do aumento, porque as farmácias demoram, segundo ele, né, a repassar esses reajustes, né? Então esse reajuste está programado aí para próxima terça-feira, dia 1º de abril, né? E a gente estava vendo aqui desde quarta-feira, né, aquela questão do julgamento do Bolsonaro, se ele se tornava ou não réu por por golpe de Estado, né, por atos golpistas. E o ministro Alexandre de Moraes fez uma explanação lá, mostrou um vídeo dando tiro no pé aí, né, porque juridicamente isso não é cabível, não é legal, e inventou, né? Ele disse que ele combate, né, junto do STF, as fake news, né, e inventou uma fake news, né, nessa sua explanação. O ministro Alexandre de Moraes usou a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira para afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria elogiado o sistema eleitoral brasileiro. Segundo Moraes, as urnas eletrônicas do Brasil foram citadas como exemplo em um decreto assinado por Trump. E ele falou isso e adivinha o que aconteceu, né? A imprensa correu divulgar textos, falar em vídeo de que o Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro. Mentira, né? É mentira. Durante o julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro, ele disse que o documento norte-americano reconhecia a lisura das eleições brasileiras. Ele comparou o decreto assinado por Trump a um decreto autônomo do Brasil e afirmou que a medida norte-americana adotava o modelo nacional como referência de segurança, né? E a declaração não corresponde ao conteúdo oficial. O decreto menciona o Brasil apenas uma vez e não para elogiar as urnas eletrônicas. O texto cita o país como exemplo de nação que usa dados biométricos para identificar eleitores. Não há nenhum juízo de valor sobre o sistema eleitoral brasileiro. O documento publicado no site da Casa Branca tem como foco a exigência de provas de cidadania para votar, né? E em um dos trechos desse documento, o texto afirma que Índia e Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação dos eleitores a um banco de dados biométricos. Falhando a voz aqui, mas vamos que vamos. E enquanto os Estados Unidos, né, em grande parte dependem da autodeclaração de cidadania. Essa é a única menção ao Brasil. Ele não falou que a eleição no Brasil é um primor, não, e que os Estados Unidos vai seguir como modelo. Nada a ver, né? Nada a ver, né? O juiz que diz combater a fake news, o ministro que diz combater a fake news inventando, né? Mentindo a desinformação, produzindo a desinformação, né? Inventando aí a fake news, disseminando fake news, né? Bom, vamos lá agora falar de esporte então, porque ontem nós tivemos o Campeonato Paulista sendo decidido em Itaquera. Que festa, hein? Recorde de público, uma festa muito bonita. O Corinthians não conseguia o título do Campeonato Paulista há 6 anos, né? Quando venceu, olha aí o hino do Corinthians, né? Quando venceu venceu o São Paulo, né, em 2019, era na ocasião então tricampeão, né? Porque tinha vencido em 2017 e 2018 também, né? E ontem o Corinthians voltou a ser campeão, né? Ao se tornar campeão paulista 2025, no confronto diante do Palmeiras, né? Que lutava pelo 4º título seguido, o tetracampeonato, né? Que acabou não chegando. Por enquanto só o Paulistano, que já é um clube extinto, né? Não conseguiu o tetracampeonato, né? E o Palmeiras não consegue. O Corinthians também estava, né, quando perdeu o título para o Palmeiras em 2020, estava também na caça do tetracampeonato, foi tri, acabou sendo parado pelo Palmeiras aí, né? E ontem o Corinthians devolveu, né? O Palmeiras é quem estava buscando o tetra e o Corinthians brecou o Palmeiras, né? Ganhou de 1-0 fora de casa com o gol do Yuri Alberto, e ontem o Palmeiras, que lutava pelo título, para mim não teve muito, não pressionou muito o Corinthians. Teve até posse de bola, mas o Corinthians soube jogar muito tranquilo com o Palmeiras. No momento de
de maior tensão para o Corinthians, vamos dizer assim, foi aquele pênalti bobo cometido, que para mim foi fora da área, né? Mas o árbitro deu pênalti e o Hugo Souza, né, defendeu o gol, né? Foi o gol do Hugo Souza no jogo de ontem, que deu o título, garantiu o empate e deu o título ao Corinthians do Campeonato Paulista. É o 31º título do Corinthians no Campeonato Paulista. O maior vencedor do Campeonato Paulista é o Corinthians, né, que está aí dominando amplamente, né, o número de títulos no Campeonato Paulista. E ontem a sua torcida fez uma bonita festa, uma festa muito bonita mesmo, na Neoquímica Arena, para receber, né, o Palmeiras e comemorar em cima deles o título, evitando que o Palmeiras seja tetracampeão e o Corinthians voltando a ser campeão. Agora a luta vai ser outra, porque nós teremos Campeonato Brasileiro já na sequência, né? Tem uma outra informação aqui, antes de a gente falar do Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira, né? Ele acabou sendo demitido. Portanto, o Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira, né? Após um ano e 16 jogos à frente da equipe, o treinador foi demitido hoje pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A decisão também resultou na saída de seus auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. Segundo o jornal O Globo, a CBF vai pagar os salários integrais de Dorival até a Copa de 2026, quando terminava seu contrato, além de uma multa pela demissão. De acordo com o jornal, o treinador recebia mais de R$1 milhão por mês. As más atuações da seleção já vinham gerando pressão sobre o Dorival Júnior, né, desde o ano passado, mas a situação se agravou após a goleada por 4-1 diante da Argentina. Durante seu tempo à frente da seleção, Dorival Júnior acumulou aproveitamento de 58,3%, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Com a demissão de Dorival, a seleção brasileira chega ao 4º treinador nesse ciclo para a Copa do Mundo. Após a saída de Tite, Ramon Menezes e Fernando Diniz assumiram interinamente até 2023, até a contratação do Dorival, né? O Tite saiu, aí teve o Fernando Diniz, teve o Ramon Menezes, os dois interinamente, né? E aí o Dorival foi contratado, né? Os próximos compromissos agora da seleção brasileira estão agendados para junho, quando vai enfrentar o Equador pelas eliminatórias. O Equador e Paraguai pelas eliminatórias, né? Não é mais, né? Não é mais o técnico da seleção brasileira. Vamos ver qual a lambança da vez aí da CBF para contratar um novo técnico para a seleção brasileira. Campeonato Brasileiro, final de semana nós teremos a primeira rodada do Brasileirão, né? O São Paulo vai jogar no sábado, amanhã, portanto, 17h30 contra o Sport. No mesmo horário, no Mineirão, tem Cruzeiro e Mirassol, também às 17h30, só que lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Atlético Mineiro. Ainda nesse sábado, 17h30, tem Fortaleza e Fluminense no Castelão, e no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem Juventude e Vitória. Também no sábado, Flamengo e Internacional jogam às 20 horas no Maracanã. No domingo, nós teremos 3 jogos, né? Palmeiras e Botafogo, às 15 horas no Allianz Parque. Vasco da Gama e São Januário jogam às 17h30. No Vasco da Gama e Santos jogam no São Januário, né, às 17h30. Às 19 horas do domingo, lá em Salvador, na Fonte Nova, o campeão baiano Bahia vai enfrentar o campeão paulista Corinthians, né? E o Bragantino joga na segunda-feira contra o Ceará para completar aí, às 19 horas, né, para completar aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Sul-Mato-Grossense, o primeiro jogo da final vai ser amanhã lá no Jacques da Luz, no Estádio das Moreninhas, né, onde o Operário recebe o Iviema às 17 horas. Então, primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que vai ter o seu jogo decisivo no dia 6 de abril, domingo que vem, portanto, domingo que vem não, sem ser esse domingo, o outro, né, dia 6 de abril, no Saraivão, em Iviema, quando o Iviema joga contra o Operário. São essas as informações, que você tem aí um excelente final de semana, né? E você, se tiver um tempinho, clica no joinha aí no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe também os nossos vídeos aí, os nossos links aí nos grupos de WhatsApp, né? Para nos ajudar aqui. Principalmente se inscreva. Só tá logado aí no Google com o Gmail e fazer a sua inscrição, beleza? Então, de novo, excelente final de semana a todos. E se surgir algumas informações urgentes, nós estaremos entrando aqui para repassar essas informações para você
aqui no YouTube, no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Bonello. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, excelente final de semana, aproveite bastante, mas tudo com moderação, sem excessos.